Motoristas no desespero, numa das piores épocas do ano, onde a demanda cai absurdamente, motoristas estão reclamando, mas não é da diminuição das corridas. Vem comigo que eu vou te explicar o porquê que os motoristas estão indignados, porque estão fazendo corridas que está quebrando a categoria. Bora lá curtir esse vídeo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais vídeos do canal VCuber. Pra quem não conhece, eu sou o Marcelo. O motorista nessa época do ano está vivendo uma das piores épocas, porque férias de inverno, tem as férias de verão, que é normal, né? O motorista nas férias de verão cai a demanda da cidade, que tá todo mundo na praia, tirando férias, sem escolas. As férias de inverno é quase a mesma coisa, porque é um período pequeno, mas prejudica, impacta o motorista porque ele tem que pagar suas contas. A diminuição da demanda por férias da escola, da faculdade, muitas empresas, né, muitos colaboradores aproveitam esse período para tirar férias. Então a demanda cai absurdamente, o motorista precisa trabalhar porque precisa pagar suas contas. Mas não é a baixa demanda que está prejudicando o motorista. Porque o motorista que tem o mínimo de experiência, ele sabe que nessa época é assim mesmo. Demora entre uma corrida e outra. O que a gente luta sempre para não ter corridas abaixo de R$2 o quilômetro. Sei que tem cidades aí que é quase que impossível. Mas se a gente começar a pensar assim, a gente não vai nunca ter uma mudança. E nesses períodos de horário de baixa demanda, nesse período onde cai a demanda porque não tem muita atividade na cidade, é que o motorista sobe com esses valores aí que não pagam nem o custo do combustível. E tem muito motorista trabalhando abaixo do custo até de combustível para levar alguma coisa, para fazer algum valor para levar para casa. É isso que está quebrando o motorista. E não é estar esperando aí uma meia hora para ter uma corrida e outra. Porque quando vem corrida de 5,88, né? Tem corridas de valor, de corrida média e corrida longa, onde o motorista está ganhando 1 por 1 ou R$1,20, isso está quebrando o motorista. E nessa época, muitos, apesar de a gente falar que tem que selecionar, muitos têm que levar o seu ganha-pão para dentro de casa. Tem que honrar com o seu aluguel, tem que pagar a sua prestação de financiamento, tem que levar dinheiro para dentro de casa. E aí acaba se sujeitando, e aí acaba fazendo corridas que não deveriam estar fazendo. A gente tem que lutar antes, né, pessoal? Mesmo quando tem um movimentinho melhor, onde tu pode selecionar algumas coisas, e aí algumas tu ganha, outras tu perde, tu não pode ter esse norte. Ah, uma eu vou ganhar, mas a outra eu vou perder, né? Se eu tô perdendo, a gente tem que lutar para ser varrido esses valores da plataforma. E como a gente faz isso? Através de conscientização. Eu tive na cidade de Santo Ângelo, na cidadezinha de interior, e é mais fácil quando é a cidade pequena, que a conscientização do motorista mostra que, mesmo em cidades grandes, funciona se o motorista se conscientizar. E de qual forma? Que é o aplicativo que depende de nós, e não nós dos aplicativos. E nessa cidadezinha é mais fácil tu chegar na cabeça dos motoristas e conscientizar. E os motoristas nessa cidade, isso eu já tinha ouvido falar, nunca tinha vivenciado isso. O passageiro chama a Uber 99 e não tem carro para atender eles. Não adianta, os motoristas não trabalham para essas plataformas. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de lugar impera a plataforma de aplicativo local. Então, eu estava conversando, eu cheguei a conversar com um motorista que ele disse, uma corrida de 10 km, que era do aeroporto até a rodoviária, em média uma corrida de 10 km, na Uber dá R$14, R$1,40 a média do KM. No aplicativo local é R$36. Imagina, tu ganhar R$2 a mais no KM, sair de R$1,40 para R$3,60, são R$2 a mais só nesse local. Então os motoristas entenderam, não, nós não vamos trabalhar pela Uber. E quem vai para esse aplicativo, no Uber 99, não tem corrida. Porque o passageiro já viu que se baixar esses aplicativos e precisa se deslocar, não vai ter carro para atender. Então acaba indo para um local. E lá funciona e funciona muito bem. O motorista ganha menos, né? Porque as corridas no interior são muito menores, mas ele tem um bom rendimento. As corridas que ele faz, ele tem lucro. Ele não trabalha, eu tô perdendo, mas eu tô me deslocando para uma área de boas corridas. Não pode haver isso. É nesse jogo que a Uber ganha. Esse maldito valor por hora prejudicou nossos ganhos. Eles começaram a implementar pelos influenciadores, que teve maior alcance,
numa época onde tu conseguia, tinha uns valores por km que não era aquilo tudo, mas pelo menos não te trazia prejuízo. E hoje, pessoal, se tu não fizer, dependendo da cidade, um balanço, não estou falando de São Paulo, e mesmo São Paulo, por não olhar valor por km, já diminuiu os valores deles, mas eles ainda conseguem, né, selecionando uma boa estratégia, consegue se manter nos aplicativos. Tem cidades, pessoal, que não tem o que fazer. O motorista acaba trabalhando aí horas e horas e horas, porque os valores são muito baixos. Então, se ele não ficar horas e horas fazendo quase todo tipo de corrida, ele não tem um faturamento que pague a operação e ele se manter. E a gente faz campanhas e o pessoal não adere, acha que não. A gente tem que fazer todo tipo de corrida. Se a gente conscientizar o motorista que é o aplicativo que depende do motorista e não do motorista do aplicativo, a gente vai ter um outro resultado, a gente vai ter outros valores, a gente vai conseguir que os aplicativos paguem o justo para o motorista. E nessa época do ano, a gente sente essas corridas de baixo valor. São nessas épocas do ano e horários de baixa demanda, como das 9 horas da manhã até meio-dia, no meio da tarde, né, aquele horário entre a saída, né, que tem o boom da saída de final de tarde do pessoal indo para cá, saindo dos empregos, até depois morre, né, ali por umas 8h30, 8h30, depende da cidade, né? Depois vai ter um outro boom quando tem uma saída de shopping, madrugada, os valores muito abaixo aí, do mínimo para se manter na operação, aí o motorista sente, poxa vida, aí vem, não, mas eu tenho que fazer um valor por hora, eu tenho que manter meu valor, todo o trabalho que ele teve, o ganho que ele teve, né, nesses horários de alta demanda, de selecionar, saber o fluxo, tentar trabalhar o máximo possível no contrafluxo, ele acaba diluindo para se manter um faturamento. É uma obsessão tu ter que ter um faturamento de R$500, e tu tem que ter um faturamento de R$400, mas a que custo que a gente está conseguindo? E muitos motores têm que fazer um faturamento alto, porque os valores por km estão baixos, a gente tem que lutar por km minuto. E aí vem uma regulamentação que poderia nos ajudar, no fim está se tornando uma armadilha para nós. Quando mete a mão o governo, que deveria cuidar do povo, né, faz uma regulamentação que ajuda a Uber, ajuda o governo federal, porque é mais impostos ainda, e ainda vem de a reboque um sindicato. Então nós vamos sustentar três, né? A Uber a gente sempre sustentou, o governo federal que quer mais imposto ainda em cima do trabalhador, né, que diz, não, as empresas têm que pagar. Então que cobre da empresa. Não vem com esse negócio aí de querer ajudar o motorista para sustentar. Quer ajudar o motorista, quer que menos dinheiro saia do país e vá para outros lugares, né, para os Estados Unidos, para essas sedes aí, né, ele tem que garantir que esse aplicativo pague o justo para o motorista. Que daí fica aqui, um motorista vai pegar dinheiro aqui e vai jogar para fora do país. Ele vai pagar suas contas. Então, em vez de o governo estar do nosso lado, fica do lado da Uber nessa situação. Uma regulamentação que ajuda a plataforma, dá mais benefício para a plataforma, né? Porque daí ela pode, o cara entrar na justiça, ela não tem como ganhar, porque daí está regulamentado, não tem o que reclamar, porque daí tem um valor por hora, e não é nem por hora logada, é por hora trabalhada, uma coisa que o motorista pediu km minuto, que é o justo para o motorista. Então, o motorista sente nessa época do ano, não é a baixa diminuição da demanda, e sim os valores ridículos que vem para o motorista, e muitos motoristas estão trabalhando para esses valores, estão fazendo ali as suas metas, né? Até diminuiu as metas, mas está rodando mais, está ficando mais tempo na rua, porque isso é normal, da demanda caiu, mas os valores não estão acompanhando a jornada de trabalho do motorista, o trabalho não está sendo reconhecido, porque é valor. Aí tinha um colega que falou, eu fiz R$120 na manhã, mas eu rodei 100 km. Pô, aí é para quebrar o peão. Lá em Brasília é R$1 por um direto. Mas os influenciadores não conscientizam o motorista. E quando tem influenciador que conscientiza, o cara não sabe trabalhar, porque o cara tem que entender que X é isso mesmo. Falo todas as falas que ajudam a plataforma a fazer o quê? Com esses valores baixos, o motorista ficar mais tempo na rua, o motorista ficar num sistema que ele depende desse sistema, porque ele faz um investimento absurdo para entrar aqui, e aí acaba acontecendo o quê? O motorista, muitos quebrando,
que é uma realidade que não é eu que digo, né? O Estadão mostrou ali que 41% dos motoristas de aplicativo não conseguem pagar o básico. Então, não sou eu, o Marcelo, que está falando. Ah, mas eu consigo fazer 6 mil reais no mês. Tem pesquisa que diz que a média do motorista é 2 mil mensais. Que quase 75%, se não me engano, mais de 70% dos motoristas não pagam, já teve um momento que não pagou água e luz. Por quê? Porque esses momentos aí, o motorista fica à mercê do aplicativo desses valores baixos. Porque se tu for selecionar, tem lugar que não tem a R$2, não existe, não tem como trabalhar, né? Porque botaram na cabeça que não tem o que fazer, tem que fazer o que o aplicativo tá mandando, né? E aí eu luto sempre nesses lugares aí que é R$1, tenta trabalhar R$1,20, porque 20 centavos, se tu fizer 5 mil km, que é a média que o motorista roda, o motorista full time, 20 centavos dá R$1.000 que ele bota no bolso. Então uma corrida que ele ia fazer de 10 km, ele ganha R$10, ele ganha 12. Não é muito, mas vai ver no final. Entendeu? Então tem que ser uma conscientização de nós todos motoristas. A gente vê que se o motorista se conscientizar através das cidadezinhas pequenas, se o motorista se conscientizar, mesmo na cidade grande, mesmo a Uber investindo pesado, porque ela dá umas promoções que não vale a pena, se o motorista resistir, o motorista muda essa realidade e esses valores caem. Porque a gente precisava que o governo federal... Precisava não, porque a gente não pediu nada para o governo federal. Ele que disse que não ia nos ajudar. Precisava que, já que o governo federal queria nos ajudar, né? Que tá de olho nos nossos mais impostos, se ele disse que ia ajudar, que nos ajudasse mesmo, né? Se o motorista não fizer por si, a Uber não vai mudar. Porque a Uber tem um monte de motorista que trabalha por os valores que ela manda. Tem defensores, né? Não, tem que ser valor por hora. Não, porque tu tem que trabalhar, esse valor aí tu não ganhou, mas lá depois, no final, tu vai ganhar. A gente sabe que um monte de motorista aí, não é eu, o Marcelo, que tá falando, as pesquisas mostram, né? As pesquisas mostram a realidade que a gente tentou evitar lá atrás. A gente falou que ia chegar a esse ponto. Por isso que os motoristas estão se prejudicando nessa época do ano. Porque os valores das corridas estão um valor muito baixo. Não é a pouca corrida que está fazendo o motorista quebrar nesse momento de baixa demanda. É os valores que vêm para nós motoristas. Mas eu pergunto para você, tá conseguindo bater tuas metas? Tá conseguindo aí trabalhar de forma que tu não quebre, né? Não tá só trocando figurinha nesse momento? Sim ou não? Deixa os comentários pra gente saber. E galera, não se esqueça, se não é inscrito, me dê essa moral, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificação do aviso, quer ficar informado, muito bem informado no mundo dos aplicativos, é no canal Becuber. A todos agradeço imensamente por ficar comigo até aqui. E lembre sempre, pessoal, se cuide ao trabalhar. Desejo ótimas corridas e até o próximo vídeo, pessoal.